Olá, turma! Então, a gente vai continuar nosso estudo sobre o capítulo 11, Política, Poder e Estado. Aqui é a nossa segunda aula do capítulo. Quem não assistiu o primeiro, é importante voltar e assistir para poder dar sequência, tá bom? Muito bem, então, na aula de hoje, a gente vai se deter a estudar sobre a definição de Estado, certo? Vejam bem, se você jogar lá no Google e pedir a definição de Estado, com certeza vai aparecer uma série de autores e uma série de formas diferentes de definir o Estado. Se eu pedisse para você mesmo, pela sua experiência de vida, para você definir Estado, você daria, eu imagino que você teria uma outra forma de definir o Estado. A que a gente vai abordar aqui na nossa aula de hoje vai ser a definição de Estado segundo Max Weber, que é uma das definições, uma das formas de definir Estado mais utilizadas, mais conhecidas pela comunidade acadêmica, mais valorizada. E a forma como ele define o Estado é uma maneira assim bem interessante e até mesmo curiosa. Se eu pedisse para você definir, eu acredito que dificilmente os alunos lembrariam desse aspecto do Estado. Então vamos lá. Qual o conceito de Estado para Max Weber? Ele define o Estado como, está aí na tela de vocês estão vendo, como detentor do monopólio da violência legítima em um determinado território. Em síntese, de maneira bem sucinta, é assim que ele define e a gente vai explorar um pouquinho mais essa definição dele. Primeiro, monopólio, o que isso lembra? Como o único centro de poder que exerce esse tipo de poder. Então, o Estado, ele vai ser a única entidade que toma para si o direito de usar da violência de maneira legítima. Então, vai ser a única entidade que vai praticar a violência, que vai usar da violência e que vai ter a aceitação da população. Daí a ideia de legitimidade, certo? Então, tem essas imagens aí que vocês estão vendo na tela, a foto de Max Weber e a definição monopólio da força, que em poucas palavras é assim que ele define o Estado, como monopólio da força, única entidade que tem liberdade de usar da força ou da violência. E a foto do lado a gente está vendo policiais em ação, abordando uma pessoa e utilizando da força para isso. Como assim violência legítima, né, turma? A ideia de legitimidade a gente já trabalhou na aula anterior e eu acredito que vocês compreenderam. A ideia de legitimidade está relacionada à aceitação da população. Quando as pessoas elas aceitam, elas se submetem àquilo. E violência nunca é nada bonito de se ver, né? As cenas de violência que a gente vê nunca é algo agradável e bonito de se ver. Mas por que a sociedade aceita e por que essa forma de violência é legítima? Para pensar sobre isso. Por que a nossa sociedade aceita que os policiais usem da violência? É necessário usar da violência? Então, vamos lá. Primeiro, essa violência, essa força, a nossa sociedade, ela aceita que seja usada por um grupo de pessoas, que são os policiais, não vai ser todo mundo. Os policiais, a força policial, os militares, é que vão ter essa liberdade e essa aceitação. Vejam bem, essa ideia de legitimidade vai acontecer, essa violência ela é legítima quando os policiais a utilizam em cumprimento às leis, fazendo cumprir as leis. Lembra que a gente estudou anteriormente sobre a dominação racional legal? A nossa sociedade, o Estado moderno, se orienta por esse tipo de dominação racional legal. As pessoas aceitam obedecer baseado na lei. Então, quando os militares
eles usam da violência para fazer cumprir a lei, aí sim essa forma de força, de violência é legítima, tá certo? Então, violência legítima nesse sentido, quando tem a aceitação das pessoas, e ela é legítima quando os policiais a utilizam dessa força para fazer cumprir a lei. Eu não vou nem entrar aqui num outro aspecto da questão da corrupção da polícia, né, dos militares. É bem comum a gente ver, e de vez em quando são lançados movimentos e protestos contra ações policiais, quando as pessoas acusam os policiais de abusarem do seu poder, de maneira até ilegal. Eu não vou nem entrar nesse aspecto, turma. A gente está falando da violência legítima, tá bom? Se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai ter muita discussão. Então, falando da violência legítima, quando o Estado ele usa da força e tem a aceitação da sociedade. E aí, isso ao longo da história, a gente vai ver vários exemplos de que isso se tornou necessário, essa força policial, essa violência policial, essa violência legítima. Ela se torna necessária em vários aspectos, né? Se a gente for pesquisar vários exemplos de quando essa força foi utilizada de maneira legítima, ou seja, para fazer cumprir a lei. Eu me lembro de um episódio que não faz muito tempo, eu acho que isso aconteceu em 2019, lá na cidade do Rio de Janeiro, um ônibus que havia sido sequestrado por um homem, aparentemente com transtornos psicológicos, psiquiátricos, e as pessoas, os passageiros, ficaram por várias horas refém desse homem. Alguém deve lembrar desse episódio. E a ação da polícia naquele episódio foi até aplaudido, foi até valorizado pelas pessoas, porque o desfecho foi um policial, um atirador de elite, conseguiu a uma distância considerável, ele conseguiu atingir o sequestrador, o homem que estava mantendo aquelas pessoas sob sequestro. Então, só um exemplo para vocês de como essa força policial ela se torna necessária e quando é que ela tem essa legitimidade, quando é que ela tem essa aceitação das pessoas. Então, nesse episódio específico que eu me lembro, o desfecho foi que ninguém saiu ferido, as pessoas conseguiram sair ilesas, fora os traumas emocionais e psicológicos, né? Mas por conta da ação policial que foi bem sucedida naquele momento. Certo, turma? Então, só citando aqui alguns exemplos para melhorar a nossa compreensão. Bom, então, sobre violência legítima, eu acredito que a gente já pode seguir, né? Já ficou compreendido. Algumas coisas interessantes aqui para a gente refletir, turma, sobre a formação do Estado moderno. Vejam bem, o Estado é o detentor do monopólio da violência legítima e ele faz isso para defender os seus cidadãos, não é? Para defender a liberdade das pessoas, os direitos dos seus cidadãos, para defender a propriedade privada de cada pessoa. Nenhuma pessoa tem o direito de entrar na sua casa e tomar a sua propriedade e tomar os seus bens. Nós temos os policiais para isso, nós temos o Estado que pode utilizar da força para defender os seus cidadãos, não é? Teoricamente isso é muito legal, muito bonito. Agora uma coisa interessante para a gente analisar é que na formação do Estado moderno, quando o Estado moderno se formou, não foi nem pensando dessa forma no bem-estar da sua população, como está aí essa pequena situação que eu tirei lá do livro. Os estados modernos não se formaram porque seus fundadores desejavam proporcionar o bem-estar à sua população. Não foi tão lindo e tão romântico assim, certo? Quando os fundadores do Estado moderno criaram, não foi de maneira assim tão linda para defender os seus cidadãos,
de uma maneira assim tão altruísta, de uma maneira assim tão bacana. Não foi. E aí tem algumas coisas só que eu quero lembrar aqui para vocês. Vocês lembram que o poder, para ser eficaz, a história já nos provou isso, que precisa ter a aceitação da sociedade, não é isso? As pessoas precisam aceitar se submeter. Quando elas se submetem pela força, é uma forma de poder que não vai durar por muito tempo, que assim que possível as pessoas vão criar formas, estratégias de se libertar. Então vejam bem, o Estado ele também precisou fazer isso. O Estado ele também precisou ceder daqui e dali para poder atender às necessidades da sua população, para que a sua população aceitasse se submeter ao seu poder, à sua forma de dominação. Então, só dando ênfase aqui a essa questão, que essa característica do Estado de promover o bem-estar social não foi criada de maneira assim tão linda. Tem razões para isso, né? Quais são os grupos que se submetem ao Estado, a esse poder estabelecido? A gente vai ver quais são esses grupos e como se deu como esses grupos aceitaram se submeter ao Estado, ao seu poder. E aí eu já coloquei na tela dois grandes grupos aqui que representam a parcela da nossa sociedade: a burguesia e o proletariado. Os burgueses, os empresários, a classe mais rica, e as classes populares, aí representado pela classe trabalhadora, pela classe proletariada. Então vejam bem, na formação, na gênese do Estado moderno, tá aí a gente vai considerar um jogo de poderes que foi feito entre esses grupos: Estado, burguesia e proletariado. Vocês devem lembrar um pouquinho da história que a burguesia, conforme ela foi se desenvolvendo, ela foi crescendo e o capitalismo foi se desenvolvendo, isso foi trazendo cada vez mais riqueza para o Estado. Então, a burguesia ela tinha um certo poder diante do Estado, o poder de reivindicar algumas coisas que eram do seu interesse, reivindicar a aprovação de leis, reivindicar a proteção às liberdades individuais. Então, aos poucos, a burguesia ela foi, digamos que, domesticando o Estado. Como ela tinha poder econômico, dinheiro, ela tinha essa força de ir negociando algumas questões com o Estado. Então, o Estado foi adquirindo alguns direitos através dessa negociação com a burguesia, e as classes mais populares, a classe trabalhadora, ela também motivada por essas conquistas que a burguesia foi ganhando diante do Estado, ela também foi se organizando e conquistando alguns direitos diante do Estado, como, por exemplo, a conquista pelo voto, o direito de se organizar em sindicatos, o direito de liberdades individuais. Então, para que esses grupos da sociedade aceitassem se submeter ao Estado, o Estado precisou ceder em alguns pontos. O Estado precisou ir negociando com esses grupos. De maneira, turma, que a gente vai ter alguns pesquisadores, como por exemplo Antônio Gramsci, que a gente vai até estudar um pouquinho mais adiante sobre ele, os conceitos que ele traz, de maneira que o Estado ele não é a única entidade que exerce poder. Antônio Gramsci vai até dizer que a luta pelo poder passa pela luta de ideias. Passa pela luta de ideias. Aí, ó, a próxima imagem. A disputa pelo poder passa pela disputa de ideias. Como assim pela disputa de ideias? Dentro da nossa sociedade, a gente vai ter vários grupos de pessoas que têm formas diferentes de enxergar sobre o mesmo assunto. E a gente vai ter uma discussão na nossa sociedade sobre o mesmo assunto, a gente vai ter diferentes visões,
Por exemplo, agora nesse momento atual, com relação à pandemia do coronavírus. Na nossa sociedade, a gente vai ter diferentes grupos que vai ter visões diferentes de como lidar com essa situação, certo? Então, sobre todo o tema, saúde, educação, moradia, sobre todos os temas, a gente vai ter formas diferentes de enxergar e de acreditar como deveria ser feito em relação àquele tema. E aí, como é que vai se dar essa disputa pelo poder? Você tem uma sociedade com vários grupos que pensam diferentes. E aí, para que esse poder se estabeleça, esses grupos eles vão precisar formar alianças. E essas alianças elas vão ser bem-sucedidas quando o que estiver ali em jogo beneficiar o maior número de pessoas. Certo? De modo que, para que se consiga, Antônio Gramsci chama isso até de a luta pela hegemonia. Está aí na tela de vocês. A luta pela hegemonia, que são os vários grupos disputando através das suas ideias, através da forma como da sua ideia de como as coisas deveriam ser feitas. Então, no fim das contas, não é só o Estado que exerce poder. A gente vai ter também esses vários grupos que vai compor a nossa sociedade, e esses vários grupos eles também vão ter influência. E trazendo para nossa exemplos práticos, turma, essas ideias elas vão ser defendidas lá no Congresso Nacional pelos deputados que a gente elege. Então, olha como é importante esse momento de eleições e como é sério, porque a nossa ideia, a nossa visão sobre determinados temas, elas podem ser representadas lá no Congresso Nacional pelos deputados. São eles que vão votar e são eles que estão lá no topo da hierarquia para fazer as coisas acontecerem. Então, essa disputa pelo poder ela vai acontecer dentro da sociedade, vai ser disputada pelos vários grupos dentro da nossa sociedade, e isso vai se dar na prática através dos partidos políticos, que é o que Antônio Gramsci chama da luta pela hegemonia. Certo, turma? E no fim das contas, tem até uma citação aqui que eu vou ler para vocês, que está lá no livro. Para pôr isso em prática, esses vários grupos que vão disputar o poder na nossa sociedade, eles tentam formar alianças que incluam o maior número possível de grupos entre os que serão beneficiados por seu projeto político. Isso nunca será feito apenas pela força ou pelo poder econômico, e muito menos pela propaganda, mas exigirá que as pessoas sejam convencidas. Mais uma vez aquela ideia, né, de aceitação popular para poder ser legítimo. Então, no fim das contas, quem é que vai conseguir ganhar essa disputa, que passa pela disputa de ideias? Aquelas ideias que conseguir convencer o maior número de pessoas, que tiver a aceitação popular. Para vocês verem como, num país democrático, é altamente importante a opinião pública, a aceitação popular. Certo, turma? E na nossa sociedade atual, no nosso estilo de vida, isso é uma forma extremamente válida de mostrar isso, é através das redes sociais. Twitter, Instagram, YouTube, são os meios, os canais com que as pessoas elas manifestam a sua opinião, e aí dá para se ter uma ideia da aprovação do público, da aprovação da sociedade. Então, no fim das contas, vai ganhar essa disputa, essa luta pela hegemonia, as ideias que conseguir convencer ao maior número de pessoas. E para finalizar, turma, uma pequena atividade aqui para propor para vocês. Já que estamos falando sobre o Estado moderno, pesquise um pouco sobre Nicolau Maquiavel.
como falar em política, como falar na formação do Estado moderno sem citar Maquiavel, não é verdade? Que princípios norteadores do Estado moderno foram defendidos por ele? Vocês vão dar uma lida, uma pesquisada rápida sobre Maquiavel e vocês vão percebendo sobre o que a gente estudou, sobre o que vocês leram, quais dessas ideias foram inspiradas por Maquiavel. E aí, quando vocês lerem sobre ele, vocês vão perceber bastante similaridade entre as ideias que ele defendia e esses conceitos que a gente estudou, tá bom? Então, vocês vão destacar que características que nós temos hoje que definem o Estado que foram inspirados por Maquiavel. E aí, mais uma vez, vocês devem fazer essa pesquisa, anotem no caderno de vocês e na nossa próxima aula a gente discute, tá bom? Pessoal, então é isso, a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.